E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio e galera, no vídeo de hoje eu quero falar um pouco mais da derrota do Corinthians lá em Guayaquil para o Barcelona, tá? E eu acho que vocês entendem que o que aconteceu no Equador já estava anunciado, né? Não foi por acaso que o Corinthians perdeu. Aliás, o Corinthians foi amassado no Equador e não foi à toa. Não foi à toa, tá? Então a derrota no Equador não é surpresa, é um negócio anunciado, tá? Foi uma noite que realmente nada deu certo, mas já estava anunciado o que ia acontecer, tá? E vamos falar disso nesse vídeo aqui, né? Bom, gente, eu já vinha alertando alguns vídeos atrás, quem me acompanha sabe, que o Corinthians estava ganhando um jogo ou outro do Paulista, conseguiu a liderança geral, beleza. Os resultados estavam aparecendo ali, mas o desempenho não estava legal em alguns jogos, não estava, né? E eu vinha alertando aqui. Eu falava, cara, se não melhorar, se não acordarem, agora tá ganhando. As vitórias, algumas vitórias, estão mascarando o desempenho abaixo. Aí eu falava, eu trazia aqui. Se não melhorar, se não acordar, a derrota vai vir num jogo importante. Num jogo que não pode perder. Né? Assim, eu odeio ser o cara do tipo, aí viu gente, eu tive razão, viu gente, eu avisei. Eu odeio ser esse cara do tipo, eu sabia, eu disse, eu avisei, como se eu fosse o super gênio. Eu odeio ser esse cara, eu não sou assim, porque eu tenho certeza que não foi só eu, mas alguns de vocês também estavam com esse medo. Também pensavam, cara, vocês pensavam assim, cara, se não melhorar, vai perder quando não pode perder. Todo mundo tava pensando assim. Bom, pelo menos a maioria tava começando a pensar assim. A maioria tava começando a pensar assim. Vai perder quando não pode perder. Né? Acabou que aconteceu. A gente perdeu de 3-0 pro Barcelona. Um placar que vai ser muito difícil de reverter na volta. Né? E, como eu falei, é um placar, é uma derrota, no caso, já anunciada, né? Porque vamos recapitular o que aconteceu, né? O Corinthians termina 2024 muito bem, né? Não só vencendo jogos, mas convencendo, jogando bola, né? Jogando um futebol que há tempos a gente não via, não é verdade? Há tempos não víamos o Corinthians jogar um bom futebol. Há tempos, né? Pois bem, aí termina o ano, o time base, os principais jogadores são mantidos, só perde o Fagner e o Pedro Henrique. Então, o time base, o time titular, praticamente o elenco todo é mantido, inclusive o técnico, a comissão técnica, certo? Não tem desmanche, não tem nada. Né? O time termina 2024 jogando bem, com o time ali estabelecido, né? Termina 2024 assim e começa 2025 com o mesmo time, mesmo técnico e a gente com uma alta expectativa, né? Há quanto tempo a gente não iniciava um ano com expectativas grandes? Caramba, talvez podemos brigar por títulos, não é verdade? Talvez a gente consiga, né, brigar por títulos, não é verdade? E há muito tempo a gente não tinha uma expectativa como essa, num começo de ano, né? Pois bem, aí o time começa o ano, o Paulistão, ganhando os primeiros jogos, mas num desempenho assim, nada brilhante, né? Mas eficiente. E o papo ali era o seguinte, é começo de ano ainda, né? Ainda vai ajustar,
estão sem ritmo de jogo, coisa e tal. Aí veio a derrota pro São Paulo. No final de janeiro, certo? Mas beleza, era início de ano, coisa e tal. Só que esse papo de início de ano foi passando, foi passando, foi passando e foi passando, né? E o desempenho que a gente achava que ia melhorar foi piorando. O desempenho vem piorando dos últimos jogos, não é? Então, uma coisa que eu vinha falando aqui, né? A gente viu em alguns jogos que o que o Corinthians fez na quarta-feira em Guayaquil não é novidade esse ano, galera. Não é, tá? A gente pode pegar o histórico da Libertadores, né? Ah, o Corinthians em Libertadores não dá certo, não combina. Beleza. Eu até trouxe isso no vídeo de pós-jogo, analisando a derrota. Eu falava, realmente, Corinthians e Libertadores não combinam, né? Pois bem, mas aliado ao histórico ruim que temos na Libertadores, também tem o fato que no ano o Corinthians não teve um único jogo que venceu e convenceu. Estamos em março. Não teve um único jogo que venceu e convenceu, tá? Na Libertadores, nos 3 jogos até aqui, não foi bem, tá? Mas não foi só na Libertadores. Vamos pegar o Paulista, o jogo contra o Novo Horizontino. Aquela vitória de 1-0, surpreendente pelo que foi o jogo, mascarou um péssimo desempenho, né? E teve até pênalti pro Novo Horizontino que o Hugo Souza pegou, né? Ele pegou o pênalti. Contra o Barcelona, não pegou, mas contra o Novo Horizontino, ele defendeu e o Corinthians, no final, achou um gol e venceu o jogo, né? Mas o desempenho que vimos em Guayaquil, o que vimos na Venezuela, também estamos vendo no Paulista. Contra a Portuguesa, no Canindé, contra o Guarani, contra o Santos, no segundo tempo, nos clássicos. Tá certo que alguns jogos foi time reserva. Contra o Novo Horizontino, por exemplo, era time B misturado com o time C, né? Mas mesmo assim, a postura a mesma. Sabe? Quando joga titular, reserva, a postura mesma em alguns jogos. Então meio que já tava anunciado, gente. Não foi um negócio ao acaso. Não foi um negócio do tipo, vinha jogando muito bem e do nada, num jogo específico deu tudo errado. Não, já vinha jogando mal. Já vinha jogando mal. Por isso eu alertava aqui. Se não melhorar, vai dar merda quando não pode, num jogo importante. E eu queria muito estar errado. Eu queria muito estar errado. Muito, muito, muito. Eu queria muito estar errado. E eu não sou gênio não, gente. Eu não me acho gênio. Porque todo mundo tava vendo a mesma coisa. A maioria tava vendo a mesma coisa. Que se não melhorasse... E podia dar merda. Os resultados no Paulista... Podemos dizer que o Corinthians foi eficiente. O ataque funcionou. Por isso a liderança geral. Certo? Mas o desempenho como um todo não convenceu em nenhum momento. Aí, vamos analisar como o Corinthians vem sendo nos jogos. Vem sendo um time sonolento, né? Que faz 1-0 e para de jogar, deixa o adversário crescer na partida, toma um gol besta. Aconteceu isso contra o Velo Clube, aconteceu contra o Água Santa, aconteceu contra o Santos, aconteceu contra o Noroeste, aconteceu contra a Universidade Central, nos 2 jogos, certo? Aconteceu contra o Guarani, aconteceu contra a Portuguesa. Tá vendo que se repete? Faz 1-0, fica em vantagem e dorme. Entra em sonolência. E quando não é sonolência, é soberba. Porque teve soberba sim em alguns jogos também. Contra o Santos, por exemplo, abriu 2-0. E no segundo tempo, o time subestimou o Santos sim. O Corinthians subestimou o Santos sim. Porque ficou de toquinho pra lá, toquinho pra cá. O Corinthians, no segundo tempo contra o Santos... não atacou nenhuma vez. E eu aqui, puto em casa, pensando, mano, vai lá, faz mais um. Sabe, faz mais um, mata o jogo. Faz o terceiro. Não. Toquinho pra lá, toquinho pra cá. Aí, de repente, o Santos começou a gostar do jogo. Diminuíram, 2-1. E no final, quase tiveram um pênalti. Meu,
Aí contra a UCV, a mesma coisa, na Venezuela, aqui, fez 1-0 e achou, vamos golear hoje. 2 minutos depois, tomaram o empate. A zaga toda desorganizada no empate deles, nos dois. Sabe? Então é sonolência, é soberba. É achar que já venceu o jogo, é achar que vai vencer de qualquer maneira. Aí a gente pensa, caramba, será que o elenco se deslumbrou pela arrancada do ano passado? Será que o elenco acha que eles são os bambambam do pedaço? Não ganharam título nenhum pelo Corinthians. Mas estão se achando os bambambam porque fizeram o mínimo, que era tirar o Corinthians do rebaixamento? Aí só porque, por milagre, levaram a Libertadores, estão se achando os bambambam do pedaço? Por isso essa sonolência, por isso a soberba em alguns momentos soberba, certo? E por que isso vem acontecendo também? Será que o técnico não tá tendo tempo para trabalhar o elenco? Porque é muito jogo em sequência, um jogo atrás do outro, né? Então o Ramon Dias não tá tendo tempo hábil para treinar o time. É um jogo atrás do outro. Será também que o fato dele ter intercalado o time no Paulista, um jogo titular, um jogo reserva, será que isso fez mal pro time? Será que isso não fez bem pra equipe como um todo? Né? É uma coisa que eu questiono, certo? Outra coisa, será que tá acontecendo alguma coisa no vestiário que a gente não sabe? Né? Porque talvez, será que a troca de camisas entre o Memphis e o Garro não caiu bem no vestiário? Será? Será que não caiu bem dentro do vestiário a troca de camisas? O Memphis agora é o 10, o Garro é o 8. Será que o Garro ainda tá meio abalado pelo acidente que teve lá uma vítima fatal? Porque na quarta-feira contra o Barcelona, em Guayaquil, foi o pior jogo do Garro tecnicamente pelo Corinthians. Ele errou tudo. Tudo. Então será que ele tá abalado ainda? Ele tá chateado pela troca de camisas? Por ter perdido a camisa 10? Tô questionando aqui. O Memphis talvez se achando estrelinha demais, só querendo fazer música com o Rariel, querendo ficar de boa com o parça dele, que é o Neymar. Até cumprimentou o Neymar no gol olímpico que o Neymar fez. Alguns torcedores do Corinthians não gostaram disso. E não foi legal, até porque o Neymar joga no rival, o Santos. O Santos não é tão rival quanto o Palmeiras e São Paulo, mas tem uma certa rivalidade Santos e Corinthians, mesmo assim. Né? Certo? Aí eu penso também, será que o trabalho do Ramon Dias atingiu o seu máximo? Atingiu o seu limite? Será que o trabalho do Ramon Dias, por exemplo, só serve para salvar uma equipe do rebaixamento? Não consegue entregar mais? É isso? Os treinamentos dele não tá sendo suficiente para a equipe ter um bom desempenho e brigar por títulos? O trabalho dele é só para livrar do rebaixamento. Porque ele fez isso com o Vasco. Quando ele assume o Vasco em 23, o Vasco estava praticamente rebaixado. E ele salva o Vasco. Só que em 24, ele não vai bem no primeiro semestre e é demitido no Brasileirão depois de tomar 4-0 do Criciúma em casa. Porque eu assisti. Eu vi Vasco e Criciúma. Né? Eu vejo muitos jogos do Brasileirão. E eu vi ao vivo Vasco 0, Criciúma 4, Ramon Dias demitido, o Vasco não jogou nada, foi amassado pelo Criciúma. Né? Então será que o trabalho do Ramon Dias chegou no seu limite? Não vai mais além disso? São muitas coisas a se pensar. Porque assim, gente, você pega um jogo onde vai 1, 2 ou 3 jogadores não vão bem, pode acontecer. Mas quando você pega um jogo ou mais jogos que o time inteiro vai mal, que ninguém se salva, alguma coisa de muito errado tá acontecendo. De muito errado. Não é só o técnico. Não é só o técnico. A responsa não é só em cima do Ramon Dias também. Certo? A responsa é em cima dos jogadores também. Porque quando todo mundo vai mal, alguma coisa tá acontecendo. Pode ser o técnico?
Pode. Aliás, tem grande chance de ser o técnico um problema. Mas outros problemas dentro do vestiário, problemas de treino, problemas de ego entre os jogadores, sabe? A troca de camisas, por exemplo. Será que o Garro realmente ficou chateado? Porque tá achando, sei lá, talvez o Garro esteja achando que o Memphis é estrelinha demais. Ah, ele pegou o número da minha camisa. Então, sei lá, estão colocando o Memphis num pedestal aqui dentro, como se ele fosse a grande estrela. E será que isso não tá caindo bem lá dentro? Eu tô só questionando aqui. Eu tô tentando entender o que tá acontecendo. Porque, gente, quando você entra num jogo de Libertadores e o time abdica de jogar, o time não se interessa pelo jogo, o time não quer atacar, o time não quer jogar. Gente, o Corinthians no Equador não jogou. O Corinthians no Equador abdicou de jogar, abdicou de querer ganhar. A verdade é essa. Você que assistiu o jogo, o Corinthians não quis jogar. O Corinthians, o time mostrou que não queria estar ali, cumprindo a profissão deles. Que era jogar futebol, era jogar um jogo importante. Mas eles davam a impressão que eles não queriam estar ali. Eles não queriam estar ali. Eles abdicaram de jogar. Ah, mas foi o esquema o esquema do técnico. Os 3 zagueiros que ele quis inventar. Chamou muito o Barcelona e o time sentiu. Beleza, o esquema tático pode ter sido um problema também. Mas a postura do time... Gente, o Corinthians não combateu. O Corinthians não foi competitivo. O Corinthians não dividiu bolas. O Corinthians não deu carrinho. Estão entendendo onde eu quero chegar? O time não competiu na quarta-feira. Não é só o esquema tático que talvez tenha sido um problema. O time não competiu. O time abdicou de jogar, de atacar. Então, quando uma equipe de futebol faz isso mais de uma vez, porque fez na Venezuela também, alguma coisa de errado está acontecendo. Alguma coisa de errado está acontecendo. Estão entendendo? No Paulista, por exemplo, contra o Santos, no segundo tempo, o time não quis atacar, não quis matar o jogo. Ficou com soberba, com sonolência. Gente, alguma coisa de muito sério tá acontecendo lá dentro. Na minha visão. Pra tá esse desempenho abaixo. É problema no vestiário? É problema com o técnico? E aí? A gente sabe que o mais fácil é demitir o Ramon Dias. Ah, vamos demitir. Até porque é mais fácil demitir o técnico do que mandar, sei lá, 15 jogadores embora. É mais fácil demitir o técnico. Sempre é mais fácil. Não é? Mas o problema não é só o Ramon Dias. Assim, se o Augusto Melo demitiu o Ramon Dias, não vou lamentar. Até porque eu nunca confiei nele. Nunca confiei no Ramon Dias. Inclusive eu já trouxe vídeos aqui falando disso. Eu nunca confiei nele. Então se o Ramon Dias for demitido, beleza, não vou lamentar. Mas eu sei, pelo menos eu acho, que o problema não é só o nosso técnico. Não é só o nosso técnico. Talvez ele não esteja treinando bem o time, coisa e tal. Ele é um problema. Isso eu sei. Tá? Um dos problemas é o técnico. Mas não é só o técnico. É isso que eu quero trazer aqui. É o que eu acho. Não é só o treinador. É os jogadores também. Os jogadores não podem ser isentos. Não podem. Porque eles não quiseram competir no Equador. Eles não quiseram. Eles abdicaram de competir. Abdicaram. Aí depois vem com o papinho manso pra torcida. Ai, a gente pede desculpas. Ai, foi um resultado que a gente lamenta. Ai, vamos tentar reverter na volta. Né? É o papinho bonitinho que eles mandam. Aí vai o nosso técnico, desconectado com a realidade, manda pro torcedor. Ai, vocês não queriam que a gente livrasse o Corinthians do rebaixamento? Vocês não estavam chorando por isso?
Tava se vangloriando na entrevista coletiva, o Ramon Dias? Aí vocês não choraram porque não queriam que o Corinthians tivesse caído? Eu tirei o Corinthians do rebaixamento. É isso, Ramon Dias? É isso que você quis dizer? Não estavam chorando porque o Corinthians estava pra cair? Não caiu, olha aí, ó. Eu salvei o Corinthians. Né? Olha como... Mano, e outras coisas que ele falou, que ele mostra que ele tá desconectado com a realidade. Meio que aceitando a derrota. O Corinthians não podia ter perdido da maneira que perdeu. Vou repetir. O Corinthians não deveria ter perdido da maneira que perdeu. Jamais. Envergonharam a torcida. Não representaram a torcida. Eu acho que vem acontecendo algo muito sério esse ano. Esse ano como um todo. Sabe? Esse ano como um todo. Como eu falei, a derrota já estava anunciada. Porque até o momento, neste ano, o time não vem jogando bem. Não vem vencendo e convencendo. Tá? O ataque funcionou no Paulista. Foi eficiente. Jogou o suficiente para ganhar alguns jogos. Mas o desempenho foi piorando, piorando, piorando. E a derrota veio num jogo importante. Pois é. Aí agora, no sábado, domingo, né? Agora no domingo aqui pra mim, né? Domingo vai ter Corinthians e Santos. Se for eliminado pelo Santos, não sei o que vai acontecer, tá? Mas enfim, como eu falei, gente, a derrota na quarta já estava anunciada, infelizmente, pelo fraco desempenho esse ano. Vem piorando de desempenho ao longo dos jogos, né? O que a gente viu na quarta... O que a gente viu na quarta não é novidade esse ano, infelizmente. Tá? Pegamos um time ali organizado. O Barcelona não é tudo isso. Não é um time uau, um timaço, brilhante, que dá show. Só que o Barcelona é competente o Barcelona ele é competente na sua proposta. O resumo é esse. O Barcelona é competente na sua proposta de jogo. Por isso nos arrebentou. Não é brilhante, não dá show... Mas é eficiente, é competente na sua proposta. O resultado tá aí, 3-0. Na volta, não sei o que vai acontecer, não sei se dá pra reverter. Mas enfim. Lembrando que, se o Corinthians confirmar a eliminação pro Barcelona, vai pra fase de grupos da Copa Sul-Americana. E aí, toda a arrancada final do ano passado vai pro ralo. Toda a história, saiu do rebaixamento pra ir pra Libertadores. Vai pro ralo, confirmando a eliminação em Itaquera. Mas é isso, gente. Como eu falei, a derrota já estava anunciada pelo desempenho baixo do time. O desempenho vem piorando. Aconteceu a derrota quando não podia acontecer. Enfim, né? Eu não sei se essa derrota, sei lá, foi boa em algum sentido, porque o time vinha ganhando, mas as vitórias, algumas vitórias, vinham mascarando o desempenho abaixo. O jogo contra o Novo Horizontino é o melhor exemplo. A vitória contra o Novo Horizontino mascarou o horrível desempenho. A vitória contra o Santos também mascarou o baixo desempenho. Essa é a verdade. A vitória contra o Santos mascarou o baixo desempenho. Então talvez essa derrota, não sei se perdendo desse jeito pode servir de aprendizado, porque se as vitórias, mesmo jogando mal, não estavam ensinando nada, quem sabe uma derrota desse tamanho, quem sabe, né? Quem sabe. Agora vamos ver os próximos capítulos, né? Enfim, eu não sei se o trabalho do Ramon Dias tende a piorar, não sei se ele vai ser demitido em breve, não sei. Como eu falei, pra mim, o problema não é só o Ramon Dias. É ele também. Eu não confio nele. Mas pra mim, não é só o Ramon Dias. Vai além do Ramon Dias. Quando você vê um jogo, ou mais jogos, que nenhum se salva no time, nenhum se salva, todos vão mal, alguma coisa de muito errado tá acontecendo e vai além do técnico. Talvez dentro do vestiário. Essa é a minha opinião, tá? Então é isso aí, galera. Comentem aí o que vocês acham, tá? Porque o Corinthians em campo não vem desempenhando bem.
É um time que, na minha visão, cede escanteios demais pro adversário. Escanteios demais, demais. Toda hora escanteio. Eu acho que é uns 10 escanteios por jogo pro time adversário. Toda hora é escanteio pro adversário. E quando o Corinthians tem escanteio, fica de palhaçada e quer bater curto. É incrível isso. O Corinthians tem escanteio e não joga na área. Quer bater curto. É incrível, cede escanteios pro adversário. É um time que não tem aproximação também. Outra coisa, o Corinthians não tem aproximação. Vários momentos eu vejo um volante, um lateral com a bola e ninguém se aproximar. Como vai fazer alguma jogada se não tem aproximação de jogada, não tem aproximação? Time espaçado em muitos momentos. Ah, e é problema do técnico. Pode ser. Falta de treinamento decente. Mas enfim, como eu falei, pra mim não é só o técnico o problema. Não é só o técnico o problema. O time tá desorganizado, espaçado, não tem aproximação, tá sonolento, tá soberbo. Mas o problema pra mim vai além do técnico. É o técnico também, mas vai além do técnico. É isso. E eu quero que vocês comentem aí quais são os problemas que vocês acham que estão acontecendo, assim, as teorias de vocês. Quem sabe vocês pensam algo que eu não pensei ainda. Porque o que eu acho é que alguma coisa de errado, de muito errado, está acontecendo lá dentro. Então o que vocês acham? Não sei, né? Comentem aí. E é isso. Bom, se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians!